Jeremias capítulo 51. Mais condenação para a Babilônia. O Senhor Deus diz: eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruírem o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens, destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá. Mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo Deus de Israel. Fujam da Babilônia. Salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente, a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranjem remédio para suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar cada um para sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e a destruiu completamente. O Senhor Deus diz: o meu povo grita assim: o Senhor mostrou que estamos certos, vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas de Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado, ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão o grito de vitória. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Babilônia, poder destruidor nas mãos de Deus. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra, você foi as minhas armas de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você esmaguei cavalos e cavaleiros e destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você, esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado, e esmaguei governadores e altas autoridades. O castigo da Babilônia. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar e ficam nas suas fortalezas. Perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo.
saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo nas fortalezas. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo, o inimigo os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro. Como um monstro, ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Deus ajudará Israel. Assim diz o Senhor Deus ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de água da Babilônia e farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. A queda de Babilônia. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu com ondas violentas. As cidades estão arrasadas. São como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá, que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da terra ficarão com vergonha por causa da derrota e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo e agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem aos judeus na Babilônia. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia, e os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. A destruição de Babilônia. O Senhor Deus diz: escutem os gritos em Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam com gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia. Os seus soldados são presos e os seus arcos e as suas flechas são quebrados. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Eu vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados e também os seus sábios, as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. As grossas muralhas de Babilônia serão completamente arrasadas e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não vale nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. A mensagem de Jeremias é enviada à Babilônia. Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, era o oficial ajudante do rei Zedequias, de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia, e então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías:
Quando você chegar à cidade de Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois, ore assim: Ó Senhor Deus, tu disseste que vais destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue-o no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui.